Olá, meus caros. Aqui é o Corvo. Há poucos dias atrás eu publiquei no Cinecorvo algumas breves considerações sobre o filme Conan the Barbarian. Para aqueles que não viram, basta checar a playlist do segmento. Embora aquele filme tenha recebido críticas mistas por parte da imprensa especializada, o público em geral reagiu muito bem a ele, a ponto da Dino de Laurentiis planejar mais 2 filmes para o Cimério, estrelando Arnold Schwarzenegger no papel principal, é claro. O segundo filme se trata deste aqui, e o terceiro não veio a se concretizar, por algumas razões. Mas eu falarei sobre isso apenas quando eu publicar um vídeo sobre o filme Red Sonja, o que farei daqui a alguns dias. Então, aguardem até lá. Conan the Destroyer, filme de 1984, é um filme bastante inferior se o compararmos com o seu antecessor. Durante a análise dele, eu havia mencionado que, embora o diretor e roteirista John Milius tivesse pecado consideravelmente na retratação de Conan no ponto de vista psicológico, ele havia feito um ótimo trabalho com o mundo que ele habita, exibindo certa fidedignidade. O mundo da obra de Robert E. Howard é duro, macabro e cruel. Tomado pelas trevas e corrupção, as pessoas vivem sem muita expectativa, esperança, e não duram muito no meio de tanta violência. O primeiro filme acertou a mão nesse sentido. Ele conseguiu captar, parcialmente, o clima hostil dos contos de Howard. Infelizmente, isso não se repetirá nessa sequência. A Dino de Laurentiis aqui, em Conan the Destroyer, pecou pela ganância. No filme anterior, o estúdio conseguiu arrecadar mais de 79 milhões de dólares mundialmente, levando Schwarzenegger ao estrelato e soprando uma nova vida nos filmes do gênero Sword and Sorcery, estilo que, sem dúvida, tem Robert E. Howard como um dos grandes pais. Com esta arrecadação muito acima do esperado, a empresa achou que diminuir o tom da violência gráfica utilizada no filme anterior, tornando este aqui mais acessível e leve para o grande público, poderia levar Conan para um número maior de pessoas e aumentar a bilheteria e, consequentemente, também os lucros. E este foi o tiro no pé, praticamente um suicídio cometido em Conan the Destroyer. Diferente do primeiro filme, ele se afasta drasticamente do tom selvagem e visceral dos textos de Howard, de maneira tão forte e significativa que, obviamente, o público que gostou do primeiro filme ficou com um gosto muito amargo quando assistiu esse aqui. E, para piorar, John Milius, que era a opção da Dino de Laurentiis também para dirigir este segundo filme, não estava disponível. Sendo assim, o diretor, que claramente demonstrou conhecimento de causa da obra de Howard, foi substituído por Richard Fleischer, que, ao contrário dele, demonstrou que de Conan não entendia bolhufas. Fleischer soube filmar muito bem e conduziu cenas muito interessantes. O figurino e o cenário são esteticamente belíssimos, mas a aura da película está completamente distante do que ela deveria realmente ser. Na minha análise, percebo até mesmo certa banalização. Quando lemos Conan, estamos lendo um texto de Dark Fantasy. O mundo é realmente brutal e o nosso protagonista foi moldado nele, às duras penas. É um mundo tirânico onde os fracos tendem a perecer. Sendo assim, mesmo se tratando de fantasia, ler Conan ainda é ler com as vísceras. É fantasia, mas não do tipo fábula e pensamentos mágicos. Dores, desilusões e sobrevivência por meio da resiliência são aspectos constantes da obra de Howard, e isto o diretor anterior, John Milius, entendeu muito bem. Portanto, o filme dele nos transportou de fato para um cenário onde a tensão e a ameaça real estão sempre presentes. É um mundo tão duro e cruel que realmente gera algum tipo mínimo de temor ou aflição. Já este aqui, Conan the Destroyer, insere o personagem e os demais amigos, companheiros dele, numa narrativa que nos remete a algo mais aventureiro, no sentido lúdico.
nós não sentimos mais Conan e seus aliados tensos e incertos se eles conseguirão viver para ver o sol nascer mais uma vez. A incerteza, opressão e ameaça desapareceram completamente. Conan, que para Howard nunca foi herói, aqui neste filme é fantasiado, tratado como uma figura admirada e superestimada por todos ao seu redor. Eles de fato transformaram um bárbaro em um super-herói no senso mais comum e banal possível. Todo aquele senso rústico e selvagem se perde, inclusive também no comportamento e vestuário dos personagens. Mesmo investindo menos dinheiro nessa sequência e querendo lucrar mais, diminuindo o nível de violência, a Dino de Laurentiis conseguiu, mesmo assim, criar um cenário e figurino muito bonito, de modo geral. Mas é tudo tão bem trabalhado, com efeitos razoavelmente bons para a época, tudo muito limpinho e brilhante, que é como se estivéssemos dentro de um conto de fadas e não no mundo de Conan propriamente dito. E este é o problema. O que me levou a dizer que o filme anterior é, até o presente momento, o melhor filme sobre Conan já feito no cinema, passa muito por esta percepção estética também, além da comportamental. Os profissionais envolvidos nos dois filmes que sucederam o primeiro, adaptando personagens da literatura de Robert E. Howard, não tiveram um cuidado suficiente para retratar as mazelas e insanidades presentes no cenário e em suas personalidades. Quando lemos Howard, nós estamos lendo algo, mas que não é necessariamente uma fábula, algo fantasioso. Nós estamos lendo sobre os antagonismos do mundo real refletidos e retratados por alegorias de um mundo fantástico. Ao invés de sermos transportados para um mundo de sonhos, temos pesadelos que conseguimos sentir na epiderme, que traduzem um tipo de violência cotidiana a qual podemos identificar de olhos abertos. E é esta a questão. Quando alguém torna Conan um herói como qualquer outro, um mero protagonista de um mundo mágico, o personagem e o mundo que ele habita são completamente destruídos. E é por isso que eu sempre reforço para vocês, meus caros, como é importante compreender um conceito. Ele é tudo, a base central e referência maior na adaptação de uma obra. Se alguém não consegue compreendê-lo, fatalmente a obra será desvirtuada. E é o que acontece. A fotografia deste filme é maravilhosa, o cenário bem construído e lindo. O filme é repleto de humor, mesmo que o excesso das piadinhas, acabe soando forçado em alguns momentos, claramente fora de hora, se é que me entendem. As cenas de batalha são variadas, envolvem feiticeiros e monstros medonhos. Mas mesmo com tudo isso, não é um filme que podemos identificar ou sentir o espírito de Robert E. Howard, que possamos reconhecer minimamente seu personagem de maior sucesso, o cimério mais turrão e troglodita da literatura. Isso não faz do filme ruim, apenas completamente desvirtuado segundo o conceito do autor. Mas como um filme de fantasia genérico, ele ainda é muito melhor do que muitos outros filmes de Sword and Sorcery da mesma época, que estavam tentando copiar Conan e embarcar no sucesso que ele teve com a bilheteria. Não preciso dizer, é claro, que a decisão da Dino de Laurentiis de criar um filme humorado, ao invés de tenso, mágico ao invés de macabro, simplório ao invés de enigmático, fez com que o mesmo fracassasse redondamente na bilheteria. Este filme definitivamente é mais conhecido aqui no Brasil do que o seu antecessor por uma razão muito simples. Ele foi exaustivamente transmitido na TV aberta. Era típico filme de sessão da tarde. Mas a verdade é que ele foi um fracasso de bilheteria e crítica, em todos os sentidos. É verdade também que ele ainda arrecadou o suficiente para Dino de Laurentiis não abandonar o gênero, mas as decisões artísticas e administrativas foram um tiro no pé, merecido, muito em virtude da ganância dos produtores. Um soco por serem avarentos e alterarem drasticamente um estilo de filme cujo resultado prévio tinha sido mais do que positivo. Eles queriam que as crianças assistissem esse filme. E bem, não deu certo. E de quebra, eles acabaram
enfurecendo os fãs de Conan e do filme anterior. Conan the Destroyer custou 18 milhões de dólares para ser feito, 2 milhões a menos que o anterior, e arrecadou 31 milhões mundialmente. Ou seja, deu lucro, mas um lucro infinitamente menor se compararmos com os quase 80 milhões do filme anterior. Com ele, a Dino de Laurentiis elaborou um plano de acessibilidade, que, desta vez, não exploraria apenas a figura de Schwarzenegger, que estava muito popular naquele momento. Eles convidaram também o astro de basquete da Filadélfia, Wilt Chamberlain, que interpretou o guerreiro Bombata neste filme. Além dele, a modelo jamaicana Grace Jones assumiu o papel de Zula, uma amazona que jura lealdade a Conan depois de ser ajudada por ele em um momento de necessidade. Grace Jones ficou muito conhecida nos anos 80 por ter inserido a androgenia de maneira muito contundente no mundo da moda. Grace causou um impacto tão grande, na sua época, como o cantor Boy George, por exemplo. Eles eram andrógenos muito antes da androgenia ficar pop e ser tendência no cinema e na indústria musical, no glam, por exemplo. No filme, o comportamento másculo e selvagem de Grace Jones supera o do próprio Conan, ainda mais contido e civilizado neste filme aqui, muito mais que no primeiro. Crítica que eu fiz no vídeo que fiz para ele. Ou seja, aqui, se eu quiser, eu posso duplicar essa crítica. Ele está muito contido e civilizado. Nem parece um bárbaro, nem parece o Conan. Tudo o que o personagem de Schwarzenegger se importa aqui é conseguir cumprir a missão de levar a jovem princesa Diana, ligada a uma profecia, ao encontro do chifre de um deus chamado Dagoth, que a rainha Taramis, principal antagonista do filme, tem interesse em ressuscitar. E é apenas cumprindo a profecia relacionada a Diana e devolvendo o chifre à estátua onde a essência maligna de Dagoth repousa que ela conseguirá tal feito. Taramis é interpretada por um rosto conhecido daqueles que viveram a época ou gostam de filmes antigos. Dá para reconhecer. Trata-se de Sarah Douglas, que ficou conhecida por interpretar a personagem Ursa, uma kryptoniana maligna dos filmes Superman, de 1968, e Superman 2, de 1980. Para colocar as mãos no chifre, o que primeiramente apenas a princesa adolescente pode fazer, por motivos mágicos, Taramis precisa de um ladrão, exemplar, destemido, para conduzi-la, vista que o guardião do chifre é um feiticeiro poderoso, chamado Thoth Amon. Embora Conan sempre tivesse medo de tudo aquilo que ele não consegue compreender, ou seja, magia é certamente uma dessas coisas, ele cede ao pedido da rainha maligna em virtude da promessa que ela lhe fez sobre trazer Valéria, o amor de Conan no filme anterior, do mundo dos mortos. Como leitores da obra de Howard, sabemos que Conan é mais músculo do que cérebro, mas o roteiro aqui é claramente desleixado a ponto de transformar Conan em um completo tapado, coisa que na literatura ele não é. Desde o início do filme fica claro para nós que a promessa não passava de um blefe e que ele seria em algum momento traído. Inclusive o próprio filme nos diz isso claramente, entrega ele inteiro, nas palavras da própria rainha, que encarrega Bombata, guarda-costas de Jena, de matar Conan após ele conseguir com ela o chifre de Dagoth. Após isso, sua tarefa seria levar Diana sã e salva de volta para o reino com o chifre, ainda virgem, para que assim ela fosse sacrificada no ritual de conjuração e apaziguamento de Dagoth. Cego pela possibilidade de encontrar Valéria novamente, Conan acata ao pedido como um cão faminto buscando um osso a ele atirado. O roteiro é demasiado simplório, verdade seja dita. Ele é tão linear e previsível que qualquer pessoa com habilidades mínimas de escrita seria capaz de escrever algo parecido. Ele é deveras genérico, não consegue ser instigante, tenso e nem surpreendente como os contos de Robert E. Howard, que lemos com atenção e extrema curiosidade, ansiosos para descobrir o final. Além de Schwarzenegger, o único personagem recorrente em Conan the Destroyer é aquele interpretado por Mako,
que reprisa aqui o papel do feiticeiro amigo de Conan que interpretou no filme anterior. Aqui finalmente eles dão um nome para o personagem, chamado Akiro. Este inclusive foi um defeito bastante tosco do primeiro filme. Exceto por Subotai, que não retorna neste filme e é substituído por um ladrão covarde chamado Malak, os personagens do filme anterior não tiveram seus nomes revelados. O nome de Valéria, por exemplo, só é mencionado após a sua morte. Se quem estiver assistindo não prestar atenção, certamente ele irá passar batido. E no caso de Akiro, bem, foi necessário um segundo filme para finalmente darem um nome para ele. E aqui o personagem está bem mais ativo e é estrategicamente muito importante, muito mais que no filme anterior. O que salva Conan the Destroyer, no fim das contas, é apenas o fato de ser um filme com cenário e figurino muito bonitos. O que, convenhamos, é muito pouco. É um filme acessível demais, pop demais, brando demais, cômico demais, para realmente combinar com um tom sanguinolento e frenético da obra de Howard. Mas para aqueles que não possuem tanta exigência, ou que não são leitores e admiradores da obra literária, o filme acabará sendo um bom passatempo. Em termos gráficos e fantásticos, ele é, digamos, mais mágico que o anterior. Mesmo que o combate final, a vindoura aparição do deus maligno Dagoth, tenha ficado bastante a desejar, e fica, os efeitos especiais utilizados para esse filme foram muitos, a ponto de torná-lo mais atrativo aos olhos daqueles que querem ver algo mais arcano e não apenas combates com armas brancas. Obviamente, os efeitos especiais estão datados para a época atual e não envelheceram muito bem não. Inclusive, com os nossos olhos agora treinados, acostumados com as CGIs modernas, nós conseguimos perceber e discernir perfeitamente as técnicas utilizadas. Mas para a época em que o filme foi lançado, Conan the Destroyer realmente conseguiu ser o que ele pretendia ser. Um filme atrativo aos olhos, convidativo aos mais jovens e seguro para ver com toda a família. Pena que isso não tenha absolutamente nada a ver com o verdadeiro Conan de Robert E. Howard, e sendo assim, aqueles que forem assistir, que o façam cientes disso, com uma exigência adequada, baixa, para se divertirem ao invés de se frustrarem. Um abraço, meus caros. Que Chrome os guie. Até a próxima.